havia anunciado durante o pequeno expediente que pretendia falar um pouco mais sobre a indicação que eu apresentei aqui, endereçada à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, FUNAI e também ao Secretário de Segurança Pública, no sentido de que haja uma apuração do que aconteceu em Miranda, do atentado aos estudantes indígenas, e um atentado que ninguém pode afirmar nesse momento, até porque as investigações estão acontecendo ainda, mas pode ter alguma relação com isso que nós estamos debatendo aqui, que é o conflito fundiário envolvendo proprietários rurais e comunidades indígenas. Pode haver. E nós não queremos que isso aconteça. Nós não queremos violência no Estado, nem da parte de A ou de B. Nós queremos uma solução. Senhor presidente, eu poderia deixar de falar aqui a minha posição sobre essa questão que está sendo debatida. Nós tivemos inúmeras vezes debatendo os conflitos agrários envolvendo proprietários rurais e comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul. Eu estou completando nesse mês de junho 10 anos de Assembleia Legislativa. Cheguei aqui em 29 de junho de 2001. E ao longo desses 10 anos nós estamos debatendo esse problema. Eu tive a oportunidade de amadurecer minha ideia, meu pensamento sobre os conflitos agrários aqui no Mato Grosso do Sul, envolvendo as comunidades indígenas. Eu cheguei à seguinte conclusão, senhor presidente: nós precisamos resolver de uma vez por todas essa questão, e eu vejo que ela só vai ser resolvida da seguinte maneira: com um processo de negociação e um processo que envolva todas as partes para um acordo. Primeiro, eu entendo que quem deve tomar a iniciativa para implementar esse processo de negociação deve ser o governador do Estado. O governador do Estado. Ele é o mandatário maior que representa o Mato Grosso do Sul e não pode simplesmente ficar fazendo discurso no momento gravíssimo que nós estamos vivendo. Em 2001 eu compus uma comissão junto com Vossa Excelência, deputado Gerson Domingos, convocado pelo juiz Odilon. Estivemos na propriedade do senhor Ricardo Baixo. Eu, na época, inclusive, fiquei bastante assustado com o conflito iminente que estava havendo ali, e de lá para cá fiquei refletindo muito sobre essa questão. E estive em Dourados agora na audiência pública do CNJ, que para mim foi uma oportunidade histórica dada pelo CNJ ao nosso Estado, e vi o governador André Pitinelli fazendo um discurso destratando o presidente da FUNAI. Fez o discurso, foi aplaudido, destratou o presidente da FUNAI, virou as costas e foi embora. A meu ver, isso não ajuda em absolutamente nada. E nós temos que parar de fazer discurso aqui. Nós temos que levar para o governo federal uma proposta concreta para solucionar esse problema. E a meu ver, senhor presidente, a meu ver, eu quero me colocar à disposição, porque eu acho que o Mato Grosso do Sul não pode mais continuar vivendo essa situação. Nem o deputado Zé Teixeira, que tem índios ocupando uma propriedade que ele reivindica como sua, com título. Não, estou falando que o senhor tem um título, o senhor tem ou não tem? Valioso, um título. Pois é, outros proprietários que têm título das suas áreas, e nós não podemos mais viver essa realidade. Chegou o momento de resolver, deputado Zé Teixeira. Eu acho que nós temos que resolver agora, nesse mandato, no mandato da presidente Dilma, e levar o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, uma proposta concreta, porque eu acho que discurso não vai resolver. Quem está sofrendo é lá o produtor rural, expulso da sua terra, e a comunidade indígena. São as duas partes envolvidas. Então, na minha avaliação, deputado Zé Teixeira,
A situação é essa. Eu tive a oportunidade de expor isso na Comissão de Direitos Humanos em Brasília, quando o senador Juvencio da Fonseca era presidente. O proprietário rural comprou essa terra em 1927, 1910, 1940, comprou, pagou pela terra, ele tem um título reconhecido pelo Estado, é um título valioso, é um título bom. Pois é, ele tem um direito sobre essa terra. A FUNAI vai e faz um processo de investigação, identificação antropológica, sociológica, histórica e diz: essa terra, em tempos imemoriais, foi ocupada por índios. Ela quer demarcar essa terra. Essa terra, se a FUNAI for demarcar, no mínimo o governo federal vai ter que reconhecer o processo histórico que houve aqui nesse estado, quando essa terra foi considerada devoluta e foi vendida e foi titulada, e o governo tem que, no mínimo, indenizar pelo erro que foi cometido no passado. Tem que pagar pela terra. Ou se a FUNAI pretende fazer uma ampliação de alguma área indígena já demarcada, não sei se é permitido pela Constituição ou não, tem inclusive jurisprudência sobre Raposa Serra do Sol, dizendo que não é possível. Mas se uma aldeia está com uma população hoje extremamente grande e não dá mais para conviver naquela pequena reserva, bom, a FUNAI quer ampliar, ela vai ter que comprar terra, ela vai ter que comprar áreas lindeiras a essas aldeias, e ela vai ter que pagar. A questão é, eu queria dizer aqui, senhor presidente, que estive em Brasília fazendo esse debate. O senador da época, João Capiberini, colocou muito bem: em alguns estados brasileiros, terras indígenas foram griladas. Completar Vossa Excelência, deputado que disporá de 3 minutos. Vou concluir, senhor presidente. O senador João Capiberini dizia: em alguns estados brasileiros, terras indígenas foram griladas. Terras indígenas griladas pela Constituição, elas devem ser demarcadas pelo Estado brasileiro, e as pessoas que grilaram essa terra têm que sair de lá e não têm direito a nada. Mas ele reconheceu que no estado de Mato Grosso do Sul houve um processo diferente. As terras foram vendidas e tituladas pelo Estado. Se as terras foram compradas de boa fé, nós temos uma solução que precisa ser resolvida de outra forma, não simplesmente pelo processo de identificação e demarcação, mas também por um processo que permita, de maneira legal, com embasamento jurídico, a indenização dessas propriedades. Agora, se o governador desse estado não tomar iniciativa de fazer uma comissão representando o legislativo, do judiciário, dos produtores, dos indígenas, não marcar com o ministro da Justiça uma audiência e levar a proposta dele ser o mediador desse conflito, chamar as comunidades indígenas e dizer: vocês não podem ocupar essas áreas antes de haver um processo legal para definir como vai ficar daqui para frente. O governador tem autoridade para isso. E se ele não parar de fazer discurso, não tomar essa iniciativa de ir ao Ministério da Justiça e propor uma medida, não vai haver solução. Para encerrar, senhor presidente, o deputado Laércio Petila teve a iniciativa de apresentar aqui um projeto autorizativo para se criar um fundo que eu e o deputado Zé Teixeira debatemos inúmeras vezes aqui. O projeto do deputado Petila é importantíssimo, porque levanta o debate, mas ele só vai ter eficácia se o executivo abraçar essa ideia. Só vai ter eficácia se ele abraçar essa ideia. Então o apelo que eu faço ao governo: abrace a ideia que está sendo colocada nesse momento pelo deputado Petila. Crie um fundo, negocie com o governo federal para que haja transferência de recursos para esse fundo, para nós começarmos a resolver definitivamente esses conflitos que estão colocados aqui. Então, eu queria elogiar, apoiar a iniciativa do presidente Gerson Domingo para que o
através do Legislativo, do Executivo, haja a iniciativa de se fazer uma audiência com o Ministro da Justiça e que de lá nós possamos ter uma proposta concreta para resolver o problema. O certo é que, de um lado, nós temos comunidades indígenas reclamando mais espaço, condições de vida, condições de trabalho. De outro lado, nós temos produtores rurais que dizem são proprietários legítimos das áreas porque têm os títulos. Os direitos das duas partes têm que ser reconhecidos e respeitados. Agora é preciso um mediador nesse conflito, um mediador que é o governo do Estado, né, legitimamente eleito para poder buscar uma solução e por fim, a essa disputa que está acontecendo, pessoas ameaçadas, índios recebendo coquetel molotov na cabeça e produtores rurais tendo que sair de áreas que estão vivendo há décadas, né, e trabalhando com suas famílias. Eu penso que é dessa forma que nós vamos buscar uma solução para esses conflitos. Obrigado.